1h da tarde aqui em Brasília, nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Brasileiros, brasileiras, minhas únicas vossas excelências, seu empregado público, Jorge Cajuru, aqui está para prestar contas. Desde as 7 horas da manhã, de hora em hora e até a meia-noite de hoje, aqui estamos mostrando tudo o que fizemos detalhadamente em todas as nossas prioridades: saúde, educação, meio ambiente, assistência social, enfim, tantos outros projetos que já estamos passando dos 300 em 1000 dias de mandato. É basicamente, Roberto, um projeto a cada 3 dias, não é isso? Um projeto de lei a cada 3 dias. É um orgulho para a gente fazer esse papel e ter essa marca. Nesses 1000 dias de Senado Federal, o Estado de Goiás já tinha a certeza, pelo menos quem conhece a minha história, iniciada em 1979 na capital de Goiás, Goiânia, o que eu viria aqui para fazer, para dar satisfação e para deixar um legado. Priorizei a saúde, mas nunca deixei de combater aquilo que para mim era fundamental para o Brasil e que era inédito. Portanto, vamos lá, palavra inédito. O fim da reeleição no Executivo para prefeito, governador e presidente da República. Qual é a sua opinião? Fique à vontade em todas as redes sociais do Cajuru, vão comentando de hora em hora cada momento que eu vivi aqui e que eu estou passando. Já desde o início do mandato, eu na tribuna fiz o pedido para o fim da reeleição. O presidente da República eleito em 2018, Jair Bolsonaro, foi quem mais falou entre os candidatos durante a campanha que ele era contra a reeleição, que não concordava e que não seria candidato a ela a reeleição. Com toda franqueza, não é verdade. Ele faz a campanha da reeleição desde o primeiro dia que entrou. Vivemos um dia a dia de campanha eleitoral na cara de toda a sociedade brasileira. Mas não só me baseando na palavra do presidente Bolsonaro, mas meu conselheiro voluntário na área da política, o histórico senador gaúcho Pedro Simão, também tinha a mesma opinião, falou que a Cajuru segue com esse projeto, e eu coloquei na mesa diretora, nas mãos do presidente na época, Davi Alcolumbre. Detalhe, que fique bem claro, este meu projeto do fim da reeleição não é para agora a eleição de 2022. Ele só iria valer a partir de 2024. Portanto, esse meu projeto não ia ferir o presidente Bolsonaro em nada. Não iria impedi-lo de ser candidato à reeleição, nem governadores e nem prefeitos na eleição do ano que vem, 2022. Prefeito só 2024. Portanto, o próprio presidente Bolsonaro não se pronunciou, não falou nada, porque o projeto não atingiria ele. Ele quer ser reeleito, ficar até 2026, aí sim esse meu projeto aprovado, a partir de 2026, executivo, prefeito, governador e presidente da República não poderiam mais ter o direito à reeleição. Eu fiquei feliz porque o Procurador-Geral da República, numa sabatina com os senadores, ele respondeu de forma surpreendente para mim quando eu disse a ele que era contra a reeleição. No caso, a reeleição dele, a Procuradoria-Geral da República. Tanto que eu votei contra, fui um dos poucos que votei contra, nada pessoalmente com ele. E ele comentou, o senhor Augusto Aras. Manda para o ar. Desde o Instituto da Reeleição, que foi adotado em 1997, o assunto é alvo de grandes discussões, tanto na esfera política quanto no seio da população.
A Constituição de 1988 fixou em 5 anos o mandato do presidente da República e de 4 anos para governadores e prefeitos, mas vedou todos os direitos à reeleição. Para analistas, a opção dos constituintes pela não reeleição ocorreu a partir da preocupação em evitar o continuismo na administração pública. Menos de uma década após a Constituição vedar a reeleição, entretanto, o Congresso Nacional, no governo FHC, acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 14 da Carta Magna, instituindo reeleição. Complementarmente, modificação no artigo 82 da Carta estabeleceu 4 anos para o mandato de presidente da República. Essa modificação, entretanto, não pacificou o assunto. Pelo contrário, são frequentes as manifestações, presidente Davi, tanto no meio político quanto em segmentos diversos da população, pelo fim do Instituto da Reeleição no Executivo. Legislativo discutiremos depois. Tem tempo para isso. O presidente, na época, Itamar Franco, infelizmente falecido, já se manifestava contra o fato da reeleição, dizendo ele, aspas, é muito tênue a linha que separa o candidato do mandatário do cargo, fecha aspas, o que torna muito difícil derrotar o candidato que está ainda de posse do mandato, concluiu o ex-presidente Itamar Franco. É então, senhoras e senhores senadores, recorrente, brasileiros e brasileiras, que os instrumentos que a legislação coloca para impedir os abusos daqueles que estão no cargo não têm sido suficientes. O Instituto da Reeleição dificulta a renovação de nomes e lideranças políticas, bem como dos movimentos sociais e das entidades de representação da sociedade civil e do setor produtivo, pois todo o tecido social passa a ser permeado por práticas que busquem a manutenção constante dos mesmos nomes de sempre. O conhecido e persistente caudilismo latino-americano representa e persiste como uma ameaça às nossas instituições políticas. Daí eu estar aqui, propondo, senador Paulo Paim, senador Eduardo Girão, o nosso debate. É o meu primeiro projeto de lei nesta casa, entre os 168 que constam em meu gabinete, comandados de forma voluntária pelo ex-senador Cristóvão Buarque, ao lado de Pedro Simão, meu conselheiro político, e de Heloísa Helena, minha conselheira na área da saúde, porque ela não quer nem mais falar de política. O economista Marco Sintra, hoje secretário especial da Receita Federal, escreveu um artigo no qual pontuava sobre os malefícios da reeleição. Dizia ele, aspas, a tentação para mandatos sucessivos é irresistível. A aprovação do segundo mandato, que rompeu com uma das mais sólidas e duradouras tradições republicanas, foi um desserviço ao Brasil. É preciso evitar a personalização do sucesso, fecha aspas, palavras de Marco Sintra, que hoje integra o governo de Jair Bolsonaro. O oportunismo eleitoral estimula o governante a adotar políticas expansionistas, com o intuito de elevar a probabilidade de se reeleger. É muito óbvio. Os governantes passam a adotar incentivos para distorcer as políticas públicas com o devido intuito de sinalizar sua competência para o eleitorado. Então, acabar com o Instituto da Reeleição, como eu proponho, tem o saudável efeito de estabelecer-se a imparcialidade no pleito eleitoral por estabelecer igualdade de condições entre os pleiteantes aos cargos efetivos e eletivos. Ao meu ver, a nossa renovação de representação política, ela é desejável pela essência do próprio processo democrático. Ela permite uma verdadeira oxigenação do processo eleitoral, o que é extremamente saudável em todos os sentidos. Sendo assim, o objetivo da minha presente proposta, presidente, é criar condições legais que favoreçam essa renovação. No tocante aos mandatos do Poder Executivo, a minha proposta veda a possibilidade de reeleição, mas, prestem atenção, senadores Alci, mas, ao mesmo tempo em que proponho o fim da reeleição,
eu também proponho que aumente o mandato dos eleitos de 4 para 5 anos. Essa é a minha proposta. Por todos os motivos aqui apresentados, a possibilidade de reeleição trouxe novos e danosos vícios ao nosso sistema político eleitoral. Pela reeleição, a qualquer custo, vimos em nossa história recente, tanto em âmbito nacional quanto nas esferas estaduais e municipais, casos e mais casos de agentes públicos manipularem a administração em benefício próprio. Concluo. Quanto à reeleição no Legislativo, eu quero democraticamente discutir com as senhoras e os senhores, respeitosamente, repito, para que, juntamente com meus conselheiros e vocês, os senhores e as senhoras, a gente encontre a melhor proposta no caso da reeleição do Legislativo. Executivo, eu morro abraçado com este meu projeto, com este meu pensamento, que ele tem que acabar imediatamente, dando mais um ano. Cada presidente, cada governador, cada prefeito terá direito a 5 anos de mandato e não terá direito à reeleição. Assim penso, assim falei, assim apresentei o meu primeiro projeto de lei entre os 168, presidente Davi Alcolumbre. Eu gostaria de atender ao nosso senador Cajuru, em particular, no que toca à questão da reeleição. Senador Cajuru, eu concordo com Vossa Excelência que a reeleição é um instituto que causou um grande problema para este país. Eu não tenho dúvida que 8 anos, 4 mais 4, cria certo... Não cria, aumenta a possibilidade de certos vícios eleitorais contaminarem a máquina pública administrativa.